Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto super importante. Como é que se protege o dinheiro que vai garantir a nossa aposentadoria? Vamos mergulhar nessa ideia de blindagem previdenciária. Pois é, essa é a pergunta que vale o ouro, né? A segurança do nosso futuro depende, e muito, de como o patrimônio da Previdência é protegido hoje. Entender como funciona essa proteção é o primeiro passo para a gente ter um pouco mais de tranquilidade lá na frente. E para facilitar o nosso papo, vamos a uma imagem bem forte, a de um escudo. Pensa que a proteção desse patrimônio não é uma coisa só, uma barreira única. Não, é um escudo com várias e várias camadas de defesa. E agora, a gente vai conhecer cada uma delas. O que está em jogo aqui é gigante. A gente não está falando de números frios numa planilha. Estamos falando do futuro de milhões de pessoas. É, de verdade, um tesouro coletivo que foi construído com um trabalho de uma vida inteira e que, por isso mesmo, precisa ser guardado com o máximo de cuidado. Ok, vamos lá para a primeira camada do nosso escudo, a concessão de benefícios. Pensa nela como a porta de entrada de todo o sistema. É bem aqui que a primeira e talvez a mais crítica linha de defesa é montada. E por que essa porta de entrada é tão crucial? Porque um único erro aí, seja por uma falha na comprovação do tempo de trabalho ou, pior, por um documento falso, vira uma torneira aberta. É um vazamento que não para, sabe? Um passivo que fica drenando os recursos do fundo por anos, décadas, consumindo um dinheiro que deveria ser de todos os outros segurados. Olha só que interessante o contraste que a gente vê aqui. De um lado, a concessão correta, que cumpre o seu papel, que garante o futuro de uma pessoa. Agora, do outro lado, a fraude. Ela se torna um peso para todo mundo, uma rachadura nesse escudo que a gente está falando. É a diferença básica entre construir a segurança de todos e minar essa segurança. Agora, vamos para a segunda camada do escudo, uma área talvez até mais delicada. Os investimentos. O desafio aqui é enorme. Fazer o dinheiro render para conseguir pagar as aposentadorias lá na frente, mas sem colocar em risco o patrimônio principal. É uma corda bamba. E como é que se consegue esse equilíbrio? Com regras, muitas regras claras. Essa resolução do Conselho Monetário Nacional que a gente vê aí funciona como um verdadeiro manual de instruções para os gestores. É ela que diz onde pode investir, quanto pode investir e qual o nível de risco aceitável. Basicamente, ela cria uma cerca de proteção para evitar qualquer aventura financeira perigosa. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito muito claro. Repara só como a barra da segurança está lá em cima. Ela é a prioridade máxima, é inegociável. A rentabilidade é importante? Lógico que é, mas ela está num nível equilibrado, sempre vindo depois da segurança. O recado aqui é o seguinte: o lucro é muito bem-vindo, mas nunca, nunca às custas do dinheiro principal. Seguindo em frente, chegamos na terceira camada do escudo, e essa é uma das mais poderosas, viu? A transparência. Porque quando a gestão abre o jogo e mostra o que está fazendo, ela na prática convida toda a sociedade para ser mais uma guardiã desses recursos. Tá, mas na prática, o que é ser transparente? É colocar as cartas na mesa, é mostrar para todo mundo informações vitais como estas aqui, onde exatamente o dinheiro está investido, as reservas do fundo estão crescendo ou diminuindo, a tal da situação atuarial, que trocando em miúdos é a conta para saber se o dinheiro que entra hoje paga as aposentadorias de amanhã, essa conta está fechando? E claro, quanto custa para administrar tudo isso? São essas respostas que dão poder de verdade para o controle social. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. É aquele ditado, né? A luz do sol é o melhor desinfetante. Quando todo mundo consegue ver o que está acontecendo, o espaço para desvio, para má gestão, diminui e muito. A transparência age como prevenção. E, finalmente, a última camada do nosso escudo. Uma que muitas vezes fica meio esquecida, mas que é super importante também. A proteção dos ativos físicos. Sabe, os imóveis que o fundo por acaso tenha. Mesmo que não seja a maior arte do dinheiro, todo ativo físico precisa de cuidado. Se um imóvel fica abandonado ou é mal administrado, ele perde valor. Simples assim. Então, registrar, avaliar, conservar esses bens, tudo isso também faz parte dessa blindagem do patrimônio. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é este aqui. O escudo da Previdência tem 4 camadas essenciais que funcionam juntas. Primeiro, o rigor lá na porta de entrada, na concessão. Segundo, investimentos que olham primeiro para a segurança. Terceiro, transparência total, sem segredos.
E quarto, o cuidado com o patrimônio físico. Juntas, essas camadas formam uma proteção de verdade. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Proteger o futuro de todo mundo não é um trabalho com começo, meio e fim. Exige uma vigilância constante, de todos nós. A pergunta que fica no ar é: será que a gente, como sociedade, está atento o suficiente para garantir que esse escudo continue sempre forte? Fica aí o pensamento.